Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos criar um projetinho utilizando o Framework Lumen. O Lumen ele é o micro framework do PHP baseado no projeto do Laravel. Então nós vamos criar o projeto utilizando o Lumen. Vou abrir o terminal aqui no meu VS Code. Vou navegar até a pasta do champ htdocs, que é a minha pasta do localhost, que vocês navegam na de vocês. E aqui dentro nós vamos rodar o comando do Composer para criar o projeto. Para criar o projeto, nós vamos utilizar o comando Composer, create project. Esse comando é o mesmo que a gente utiliza lá no framework do Laravel. --prefer tracinho dist. Aí nós vamos colocar Laravel barra Lumen. E aqui dentro nós vamos indicar que o projetinho do Lumen ele vai ser na versão 5.5. E nós vamos colocar o nome do projeto que vai se chamar Produtos. Prontinho. Com esse 5.5 a gente consegue forçar a versão certinho do projeto no Composer. Enquanto ele vai instalando, eu vou mostrando, nós vamos criar o banco de dados. Então nós vamos vir aqui no PHP-MyAdmin, nós só vamos criar o banco de dados com o nome. Então vamos colocar aqui produtos. Vou colocar como produtos Lumen. Tudo junto. Depois nós vamos utilizar o framework Lumen. Então eu vou criar a base. A base de dados já foi criada, está aqui embaixo. Posso fechar meu PHP-MyAdmin. Vamos acompanhar aqui o Composer. Ele está instalando para nós. Percebemos que já começou a instalar aqui o Lumen na versão 5.5. E ele vai instalando todas as dependências do Composer. Enquanto isso eu vou mostrar a documentação do Lumen. É lumen.laravel.com, o link para a gente acessar essa documentação. Então aqui dentro a gente tem essa aba Documentation e aqui nós temos todos os itens da documentação do Composer. Então o que é necessário para rodar. A gente consegue, que nem o Laravel, selecionar a versão que a gente está trabalhando aqui em cima. Então a gente consegue deixar a documentação específica da nossa versão. Então aqui dentro da documentação tem toda a parte de roteamento, como é que funciona, de middleware, controller, request response, banco de dados, validação, enfim, tem tudo descrito aqui dentro da documentação. E o que a documentação do Composer não traz é porque ela segue a mesma estrutura do projeto do Laravel. Então, por exemplo, as migrations aqui embaixo na parte de database, a própria documentação do Lumen já traz o link para a gente acessar a documentação do Laravel sobre as migrations. Na programação a gente vai fazendo as diferenças, mas vocês vão ver que é bem parecido trabalhar com o Lumen e com o Laravel, dadas apenas suas particularidades. Bom, o projeto está instalando aqui. A ideia é que nós criaremos um cadastro de produtos. Então vou abrir aqui um editor de texto. E aqui dentro eu só vou colocar para vocês mais ou menos a estrutura do nosso projeto. Nosso projeto vai ser um cadastro de produtos e de interesses em produtos. Então nós vamos trabalhar com duas tabelas principais, a tabela produtos, ou no caso products. Dentro dessa tabela nós vamos ter o campo ID, o campo name, que vai ser o nome do produto, description, que vai ser uma descrição mais extensa do que o produto é, o price, que vai ser o preço desse produto, e nós vamos ter uma coluna booleana active, que vai dizer se o produto está ativo ou não. E também nós vamos ter uma tabela de interesses do produto, então product interest. E nós vamos ter o ID, nós vamos ter o ID do produto também. Tá? Vamos ter o nome da pessoa que está interessada, o e-mail da pessoa. E também vamos ter a mensagem que ela deixa, enfim, descrevendo o interesse dela no produto. Então, um produto ele pode ter vários interesses, dada essa estrutura de banco de dados, e o interesse ele vai ser de apenas um produto. Então, essa é a sintaxe do nosso banco de dados. Então, conforme o projeto vai baixando, a gente vai
vai criando essa estrutura do nosso banco de dados utilizando o Composer. Então, só vamos aguardar a instalação aqui e na sequência a gente prossegue com a construção da ferramenta. Então, eu vou fechar essa janela aqui, que não vai ser útil agora. Perceba que já está instalando as dependências aqui. Enquanto isso, só para explicar a sistemática desse vídeo, basicamente nós vamos começar com a construção das nossas migrations. Então a gente vai fazer utilizando a estrutura do Lumen. Posteriormente, nós vamos fazer a configuração das modas, depois a criação das rotas e depois a criação dos controllers. E para cada uma delas a gente vai diferenciando o que é comum ao Laravel e ao Lumen e o que é específico do Lumen. Então a gente vai conseguindo trabalhar com todas essas estruturas. E feito isso, nós vamos ter a API totalmente construída. Como eu disse mesmo, a estrutura do projeto é criar uma API. Enfim, em vez de criar um projeto completo web, nós vamos criar apenas uma API a nível de programação, que depois essa API vai poder ser utilizada por algum projeto utilizando o framework front-end, como um Angular, um React, ou um próprio HTML, CSS e JS normal, utilizando então jQuery para fazer as chamadas. Essa API ela pode ser utilizada por outro sistema web para ser alimentada também. Por exemplo, a gente pode utilizar o Laravel e utilizar a biblioteca Guzzle para fazer a comunicação desse projeto com um outro projeto Laravel, por exemplo. E também nós podemos utilizar isso como API até para aplicativos mobile, enfim, para outras funcionalidades que a gente vai dar à nossa aplicação. A gente acaba arquitetando melhor a aplicação utilizando essa estrutura de APIs, pois conseguimos utilizar esse projeto back-end para várias estruturas de front-end ou até de outros back-ends, trabalhando com uma estrutura bem similar ao que a gente fala sobre microserviços. Então a gente consegue quebrar o nosso serviço em serviços menores e mais fáceis de serem utilizados. Bom, concluída a instalação, nós vamos fechar esse terminal aqui. Agora eu vou abrir a pasta do projeto aqui no meu htdocs. Ela está como produtos, eu seleciono a pasta e vou abrir o projeto. Beleza. Perceba que o projeto é bem similar ao projeto do Laravel, a estrutura das pastas. Então nós temos uma pasta app que vai ter o grosso da aplicação, com as modules na raiz. Na pasta HTTP nós vamos ter os controllers e os middlewares, entre outras coisas. A pasta Bootstrap ela é mais enxuta, pois nós vamos ter apenas um arquivo app que vai ter toda a configuração de start do nosso framework. Não temos uma pasta config, pois o próprio env ele vai ter as configurações. A gente acabava não utilizando no Laravel a pasta config, a gente fazia as configurações no próprio .env. Porém, as configurações, as chamadas para o .env ficavam no config no Laravel. E no Lumen elas ficam dentro do próprio framework, então dentro lá da venda. Temos a pasta database também para trabalhar com as migrations e as seeds. Temos a pasta public, que é a pasta pública de acesso. Então seria o nosso index, fica aqui dentro. Percebe que tem menos arquivos aqui também. Tem apenas o index e o htaccess. Temos uma pasta resources, onde ficaram nossas views. Porém, como nós vamos trabalhar com uma API, nós não vamos utilizar as views. Seria mais vantajoso trabalhar com o Laravel, se fôssemos trabalhar com views e não com o Lumen. Temos aqui a pasta de rotas. Percebam que só tem um arquivo de rotas chamado web.php. Pasta de storage para guardar cache e sistema de arquivos, pasta de testes para testes unitários e a nossa vendor com todas as dependências do projeto. Vamos começar configurando a nossa env, então, colocando as configurações de uso da nossa aplicação. Então nós vamos começar trocando aqui as configurações do banco. Percebam que esse arquivo também é mais enxuto. Vamos colocar aqui um localhost para acessarmos o nosso localhost. O nome do banco ficou como produtos Lumen. O nome do usuário vai ser root, no meu caso, e a senha vai ser vazia. No caso de vocês, vocês colocam o usuário e a senha correspondente ao banco de dados de vocês. Caso estejam utilizando o Mac, vocês não vão conseguir trabalhar com o localhost. Vocês vão ter que deixar aquele IP lá do 127.0.0.1 para fazer a representação do
localhost. Enfim, feita a configuração da nossa env, nós vamos começar a fazer a criação das nossas migrations. Então, nós vamos criar duas migrations. Vou abrir aqui o terminal. Já abre dentro da pasta, não precisa navegar aqui nesse caso. E nós vamos criar duas migrations, uma para a tabela de produtos e uma para a tabela de interesses. Então, o comando é exatamente o mesmo que a gente utiliza lá no nosso Laravel. Então, php artisan make migration create products table. Ele vai criar a migration, a nossa outra migration vai ser php artisan make migration create product underline interests table, que seria a tabela de interesses de produtos. Feito isso, nós vamos fazer a programação dessas migrations. As migrations ficam na pasta database, migrations, e aqui tem as duas migrations criadas. Eu só vou fechar o meu terminal aqui momentaneamente. Então vamos começar pela tabela de produtos. Nós temos já aqui o ID como incrementos e os timestamps, que são aquelas colunas de data. Feito isso, nós vamos adicionar as outras colunas, começando por uma string, que seria o equivalente a um varchar, do name, que seria o nome do produto, com o tamanho de 255 caracteres. Beleza. Depois disso, nós vamos criar uma coluna text, debaixo, chamada description. Essa não precisa de tamanho, porque vai ser um campo de texto livre. Depois disso, vamos criar uma coluna do tipo décima para representar o preço desse produto. A coluna décima, a função décima aqui na minha estrutura de migration, ela pede dois parâmetros. O primeiro é a quantidade total de dígitos, vamos colocar um 11, e a segunda é a quantidade de dígitos que ficam após a vírgula. Então eu tenho 2 dígitos após a vírgula, 11 totais, ou seja, 9 antes da vírgula. Então eu consigo trabalhar com uma estrutura numérica similar a 999.999.999.99. Essa é a estrutura. Essa é a estrutura decimal que eu consigo trabalhar aqui. Por fim, vamos criar mais uma coluna booleana, do tipo booleano, com o nome active, para representar se o produto está ativo ou não na listagem. Feito isso, a nossa primeira migration está concluída. Percebam que é a mesma coisa que o Laravel, não muda nada, desde a criação da migration até a programação dela aqui dentro. E depois, na hora de rodar, vocês vão ver que é a mesma coisa também. A outra migration é da tabela de interesses de produtos. Então, nós vamos colocar aqui uma coluna do tipo integer. Essa coluna ela vai ter o nome de product ID, pois ela vai armazenar o nome do produto. E nós vamos colocar um modificador chamado unsigned, que indica que essa coluna não pode receber números negativos. E com isso ela fica compatível depois para criar a chave estrangeira. Vamos criar também uma coluna tipo string, que vai ser o nome. Vamos colocar com o tamanho 255 também. Vamos criar uma outra string e-mail, também 255. E vamos criar um text com a mensagem, então message. Essa não precisa de tamanho. Feito isso, nós mantemos os timestamps e depois nós vamos colocar a chave estrangeira através do método foreign, se referenciando a coluna product ID, essa é a minha chave estrangeira, que vai se referenciar a coluna ID na tabela de product. Vamos colocar os modificadores de onUpdate, ou seja, quando atualizar eu vou querer fazer um cascade, ou seja, atualizar também a chave estrangeira aqui. E o onDelete também vamos colocar um cascade. Ou seja, se eu excluir o produto, eu não quero manter os interesses salvos no banco, quero excluir também. E aqui na função down, faltou apenas colocarmos a exclusão da chave estrangeira antes de fazermos a exclusão da tabela. Então, vamos só copiar essa chamada aqui de cima. Essa aqui de baixo também.
Vamos trocar aqui create para table. Ou seja, estamos acessando a tabela de product interests. E aqui dentro nós vamos colocar o table, que é a variável que nós temos aqui em cima, recebendo por parâmetro. E vamos executar a função drop for i. O nome da chave estrangeira nesse caso vai ser o nome da tabela, product interests, underline, o nome da coluna, product id, underline for i. Feito isso, a nossa segunda migration já está pronta. Percebam que ela segue a mesma estrutura das migrations do lado. Com isso, nós vamos fechar isso aqui. Vamos abrir o terminal e vamos rodar essa migration através do comando php artisan migrate. Rodei a migration e está tudo certo. Vou voltar aqui no meu php myadmin. Opa. Se acessar essa tabela, essa base de dados produto Lumen, vai ter 3 tabelas. A tabela das migrations, normal, e a tabela dos produtos e dos interesses de produtos. Tudo certinho, criado perfeitamente. Feito isso, nós vamos partir para a criação das nossas modas. Porém, o Lumen, por padrão, ele vem com a parte de models desabilitada. Então, a gente não tem aquele utilitário do Artisan para criar as nossas models. Nós vamos ter que criar elas manualmente. E o Eloquent, ele vem desabilitado por padrão no Lumen. Porém, a gente consegue habilitar ele. Para habilitá-lo, a gente... Só vou fechar o terminal aqui. A gente acessa o arquivo bootstrap app.php e perceba que na linha 28 que tem esse app with Eloquent comentado. A gente só descomenta isso. E com isso nós temos acesso, passamos a ter acesso ao arquivo do Eloquent. Então nós conseguimos trabalhar com as modas do Eloquent. Vou fechar esse cara aqui. Aliás, vou reabrir ele. Lá no início eu comentei que a gente não ia trabalhar com views, pois nós estamos criando uma estrutura de API, que é mais vantajosa no Lumen. Porém, se eventualmente eu quiser trabalhar com as blades do Laravel e do Lumen aqui dentro, elas estão desabilitadas. E para habilitá-las, a gente só descomenta essa linha aqui, app with facades. Com isso, eu tenho acesso também às blades do Laravel e do Lumen, por consequência. Feito isso, nós vamos criar as nossas modas. Então, a gente vai vir aqui na pasta app. Na raiz, nós já temos uma model criada por padrão, que é a model do usuário. A gente não vai utilizar, a gente nem criou uma tabela usuários, nós vamos manter ela, essa model, mas nós vamos criar 2 cópias desse arquivo. A primeira das cópias eu vou criar a minha model de produto, product.php, e a segunda vai ser a product.interest.php. Vou abrir as duas. E aqui dentro a gente vai fazer a programação das modas. Percebam que boa parte desse código vai sair agora. Esses uses de authenticable, authorizable, não preciso agora. Vou deixar apenas o use do modo. Aqui na criação class product, não mais user, extends model. E esses implements eu posso tirar fora todos. Bem como esse use interno das traits aqui dentro. Vou remover também toda essa parte do fillable e do hidden. Na verdade, só do fillable, a do hidden eu vou acabar utilizando. Então, vou apagar aqui. E no hidden eu vou colocar os campos, os quais eu quero manter. No caso, eu quero apagar do retorno os campos created at e updated at. O que isso significa? Quando eu acessar via API um registro da tabela de produtos, eu não quero que sejam exibidos esses 2 campos de data. Eu quero que eles sejam mais um controle interno. Então, eles não vão ser retornados aqui. Feito isso, nós vamos criar primeiramente a relação com o interesse de produto. Depois nós vamos programar essa classe. Então, vamos criar um public function interest, que é a função que vai fazer a ligação com o interesse de produto. E aqui dentro nós vamos retornar um this has many,
Ou seja, um produto tem vários interesses. Pode ter vários interesses. Da classe app contra barra product interest, que nós vamos programar já na sequência. Tal qual nós fazíamos nos projetos do Laravel. Além disso, nós vamos aproveitar e criar agora um accessor. Os accessors são funções que a gente cria que vão acabar fazendo uma modificação no retorno de um get, por exemplo. Lá nas nossas views padrões, a gente acabava criando os getters e os setters, que acabavam retornando um atributo da classe. Os accessors é como se fossem os getters. Porém, a gente consegue fazer isso para retornar um valor diferente diretamente pelo atributo. Como é que vamos fazer isso? Então, nós vamos criar uma public function. O nome padrão dos accessors vai ser get. O nome do campo. No caso, nós vamos criar um accessor para o active. Então, eu vou colocar get active attribute. Se eu fosse fazer para o name, seria get name attribute. Então, era aqui. Como esse campo já existe, nós vamos colocar um cifrão value, que vai ser o valor desse campo. Automaticamente aqui vai ser preenchido com o valor da coluna active da coluna, do registro da tabela. Esse mutate, esse accessor, perdão, ele vai ter um return value igual a true. Por que isso? Se eu apenas retornar o que vem no active, dependendo enfim, o banco de dados utilizado, a versão, vai ser retornado um 0 ou um 1. Com isso, eu vou sempre forçar o retorno de true ou false. Então, não vai ser um 0 ou 1. Então, eu sempre vou trabalhar exatamente com o booleano. Isso acaba facilitando o andamento da aplicação. Feito isso, vamos criar nossa segunda model, que é a nossa product interest. Então, vou manter apenas o use do meu model aqui em cima. Vou deixar apenas o class extends model e o nome da classe vai ser product interest. Vou remover esses uses internos. Vou abrir a própria classe do produto para copiar esse hiding. Nós vamos manter apenas esse hiding aqui. E nós vamos fazer agora, primeiramente, o vínculo com a tabela de produto. Então, vamos criar uma public function product. Ou seja, o interesse ele vai ter ser apenas de um produto. Então, nós vamos dar um return this belongs to a classe app contra barra product. Então, aqui eu fiz o vínculo de que o interesse tem apenas um produto. E o produto tem vários interesses. Essa é a ideia. Feito isso, vamos criar um outro accessor. Porém, esse accessor ele vai ser um pouco diferente. Vai ser um accessor para um atributo que não está no meu banco de dados. No caso, eu quero trazer junto com as informações de interesse, lá o ID do produto, o nome da pessoa, eu quero trazer o nome do produto. Quero forçar isso na minha API. Então, primeiramente, aqui em cima, nós vamos criar uma protected cifrão appends. Essa é uma propriedade protegida da model. E a gente vai fazer a sobrescrita dessa propriedade, passando quais campos eu quero adicionar. No caso, eu vou adicionar um campo chamado product name. Beleza. E, como esse campo não existe, eu tenho que obrigatoriamente criar um accessor para ele. Então, public function get product name attribute. Essa é a estrutura. Porém, esse accessor não vai receber um parâmetro, pois ele não tem nenhum vínculo com coluna de banco. Então, eu vou ter que criar ele através de uma programação minha. Como é que a gente vai acessar? Return this. Se eu estou acessando o objeto. Vou acessar o relacionamento com o produto. Então, product. E vou acessar o atributo name do meu product. Então, eu estou retornando o nome do produto, através do relacionamento do eloquente padrão. Com isso, eu vou ter o nome do produto retornado na minha API. Maravilha!
Agora acabamos a construção das nossas modas. Vamos partir para a construção das nossas rotas. Então vou fechar aqui. Vou abrir aqui o routes, web.php. Perceba que a gente tem só essa primeira rota criada. Vou apagar ela. Nós vamos criar uma estrutura de rotas onde nós vamos ter um grupo produtos. E ali dentro nós vamos ter todas as operações dos produtos. E dentro do próprio grupo nós vamos ter um grupo contendo o ID do produto e os interesses. E esse grupo, que está dentro do grupo de produtos, vai conter todas as rotas para manipular os interesses de um produto. Todo o CRUD construído. No Laravel, nós fazíamos a chamada da classe estática router. Aqui nós temos já uma variável pronta chamada router. Não muda muita coisa, mas é uma implementação um pouco diferente. Vamos criar um grupo. Então, criamos o grupo. Vamos criar um grupo de prefixo. Então, nós temos a função group e ela vai receber um array como primeiro parâmetro, que vai ser o agrupamento por prefixo. Se fosse por middleware, a gente colocava o middleware aqui dentro. Flechinha para o valor do meu prefixo, que vai ser produtos. O segundo parâmetro vai ser uma function, que vai receber as rotas aqui dentro. Função anônima. Porém, como a gente tem que acessar essa variável router e aqui dentro dessa function ela não vai ser acessada, a gente tem que utilizar o use dessa variável. Essa sintaxe ela é um pouco diferente, porém eu estou dizendo que eu estou criando uma função anônima que vai utilizar de uma variável já criada externamente a ela, que é a variável router. Então aqui dentro eu vou fazer a programação das minhas rotas. Então router, faço a chamada do meu get. O meu get vai ser apenas para barra produtos, então eu vou deixar vazio. E depois disso, para fazer a configuração, eu não passo mais aquela sintaxe controller método e depois chamo o nome da rota. Eu vou passar um array. Esse array vai ter duas chaves. A primeira chave é o name da minha rota, que vai ser o s. E o valor vai ser o nome da rota. Vamos criar como product.index. E o segundo vai ser o uses, que vai ser agora sim aquela sintaxe contendo o nome do controller, arroba o nome da função. Então, product controller, arroba index nesse caso. Essa é a sintaxe para criar rotas. Ela é um pouquinho diferente da do Laravel, mas quem já compreendeu a do Laravel consegue compreender normalmente essa aqui. Vou criar umas cópias. Então, vamos criar também o get para obter um produto específico, passando a variável do ID, variável de rota fica igual. Vamos utilizar o método nome product.show e vamos utilizar o product controller com a função show. Feito isso, vamos criar um post. Esse post vai fazer a inserção de um produto. O nome vai ser product create e o nome da função vai ser create no product controller. Vamos criar um put. Esse put também vai ser para um ID. Ele vai fazer a edição desse cara. Então vamos colocar como product update. E o nome também vai ser update da função. Vamos criar também um patch. O patch ele é como se fosse um put, porém o put ele vai alterar todos os registros, todos os campos daquele registro. Enquanto o patch ele é específico para alterar apenas alguns campos. Então nós vamos criar um patch. Passando o ID, vamos colocar um barra ativar. O nome vai ser activate e o nome do método também. Esse cara vai marcar o produto como ativo, vai apenas trocar a coluna active para true. E vamos criar o inativar então, que vai trocar ela para false e vamos chamar aqui de inactivate. Tanto o nome da rota como para o nome da função. Por fim, vamos colocar o nosso delete, também passando o ID, que vai ser para product destroy, e o método também vai ser destroy, ele vai excluir o produto. Temos o CRUD totalmente pronto aqui nas nossas rotas, adicionamos duas operações de patch, que também são extras ao CRUD, e agora nós vamos criar um grupo para trabalhar com os interesses. Então nós vamos criar um router,
group. Para criar o grupo é a mesma sintaxe. Então, vou até copiar isso aqui e colocar aqui dentro. Só vou tirar esse cara aqui. Porém, aqui, tá estranho também. Agora sim. Simplesmente eu copiei outro grupo e joguei aqui dentro. Então nós vamos só trocar o prefixo para... Vamos receber uma variável product ID, que vai conter o ID do produto que eu quero trabalhar, barra interests. Interesses. Vamos colocar em português o nome. Então essa rota aqui, ela está agrupada por uma variável barra interesses. Então, vou ter produtos barra uma variável barra interesses e aqui dentro eu vou ter as operações necessárias. Então, a primeira vai ser o get, que vai ser para product interests. Vou trocar todos aqui para baixo também já. Todos vão ser com esse primeiro prefixo index. E os controllers vai ser o product interest controller para todas. Então, vou trocar aqui também. Prontinho. A primeira, como vai ser a obtenção de todos os interesses daquele produto, a gente vai retornar através do método index, do nameIndex, barra nada. Barra ID eu vou obter um interesse específico, então vou trocar aqui para... Vou deixar como show. Vou ter o post para inserir um interesse dentro de um produto, então create. Um put para alterar, update. Os pets eu posso remover aqui, que não faz sentido. E o delete para excluir. Então, com isso, eu tenho toda a estrutura de rotas pronta da nossa aplicação, da nossa API. Próximo passo é criarmos os controllers. Os controllers é aquele que demanda um pouco mais de tempo de fato, mas vamos lá. Vou abrir aqui a pasta app http controllers. Aqui nós temos um controller raiz e temos um example controller, que é um exemplo de um controller. Essa é a ideia. Então, eu vou pegar esse example controller, vou criar uma cópia dele e vou chamar essa cópia de product controller. Vou trocar o nome aqui em cima. Vou remover toda essa estrutura de construtor, que não vou precisar. E agora a gente vai fazer a programação do nosso product controller. Temos o nosso namespace. Vou adicionar os nossos uses. Então, vamos trabalhar com o use para o request, que é o mesmo do Laravel. Illuminate, contrabarra HTTP, contrabarra request. Um segundo use vai ser para o Illuminate, contrabarra database, contrabarra eloquent, contrabarra model not found exception. O que é esse cara todo aqui? A gente vai utilizar essa exceção para trabalharmos quando não encontrarmos o registro do banco. Depois, quando a gente chegar lá no getOne, a gente vai conseguir, enfim, no getOne, no obter um registro específico, a gente vai trabalhar bem com esse cara aqui. E o último use vai ser para app contrabarra product, para conseguir utilizar a model do produto. E aqui dentro nós vamos fazer as nossas funções. Então, nós temos a public function index. Vou recortar esse cara e vou colar várias vezes. Para a função show, a create, a update, a activate, inactivate e a destroy. E aqui dentro a gente vai fazer a programação de cada uma dessas funções. Tal qual fazíamos no Laravel, com algumas particularidades. Por exemplo, para obter todos os registros, lá no Laravel a gente acessava o Eloquent, retornava com o método all e exibia isso numa view. A primeira parte continua igual, então product igual a product all, ou seja, obtenha todos os produtos do banco. A segunda parte muda. Não trabalho com views utilizando a estrutura da API do Lumen. Então, nós vamos trabalhar com o retorno num formato padrão da API. Que formato é esse? Temos APIs que retornam em formato XML, mas o mais comum atualmente é trabalharmos com APIs em formato JSON,
Então, nós vamos retornar a nossa response. Response é um método do Lumen, e o próprio Laravel também tem esse método. E nós vamos chamar dessa response um método chamado JSON. Esse método JSON vai receber como primeiro parâmetro uma estrutura, um array, um objeto. No caso, eu vou passar toda a minha lista de produtos. E ele vai fazer automaticamente a conversão desse cara para um objeto na notação JSON. E o segundo parâmetro é o status code da operação. O que é o status code da operação? Trabalhando com a arquitetura HTTP, nós temos todos aqueles verbos do HTTP que a gente já sabe desde o Laravel, o get, o post, o put, o delete, o patch. E nós temos também o status code. Basicamente é o código dizendo como foi processado aquela requisição para o servidor. Temos 4 grupos principais de status codes. Os grupos 2, os grupo 3, os grupo 4 e os grupo 5. O grupo 2 são status codes de sucesso, para dizer que uma operação deu certo. Então, 200, 201, assim por diante. Temos os do grupo 3, que eles representam um redirecionamento para um outro recurso. Então, 301, 302, enfim, cada um com sua particularidade. Os grupos do tipo 4 são os grupos de erros do cliente. Então, nós temos ali alguns famosos, tipo 404, que é um not found. Ou seja, o cliente acessou uma URL que não existe. Erro 404. E temos os grupos 5, que são erros internos do servidor. São erros de programação. Então, um deles é o erro 500, que é o erro interno. Quando tem, sei lá, faltou um ponto e vírgula no código, é esse erro que vai ser apontado. Tem, por exemplo, o 503, quando o serviço está fora do ar. É um erro também padrão. Neste caso, como a operação foi ok, nós vamos dar um sucesso dando status code 200. Ou seja, tudo certo. Seguindo aqui, a nossa show ela recebe um ID para começo de conversa, que é o ID do recurso que eu quero obter. Lá no Laravel nós obtínhamos esse registro e retornávamos ele para a visualização. No Lumen também tem uma primeira parte igual, uma segunda parte um pouco diferente. Então, product, criamos a variável, product, método find. E aqui eu passo o ID do registro que eu quero obter. E para retornar, ao invés de retornarmos navio, vamos retornar esse cara numa estrutura JSON, passando meu product e dando status de 200. Ou seja, operação ok. Porém, se o nosso usuário procurar pela URL passando um ID de produto que não exista, vai dar erro. Nós conseguimos tratar esse erro. A primeira ação para tratarmos esse erro é trocarmos a função find por find or fail. Ou seja, obter esse registro e se não obter, dê um erro. Ah, mas não ia dar o erro. Não, aqui é um erro um pouco diferente. Esse cara aqui, se não obter o registro, ele vai lançar uma exceção. Vai lançar uma exception. E essa exception eu consigo capturar através de um catch. Então, vou recortar esse cara todo aqui. Vou criar um bloco de try. Colocar ele aqui dentro do bloco de try. Ou seja, se deu tudo certo, obtém e retorna. Se não, ele vai lançar uma exception. Então, eu vou obter essa exception através do meu catch. Essa exception é do tipo model not found exception. Aquele cara que eu coloquei lá no meu use. Eu consigo obter ela através do cifrão E. Ou seja, se não conseguir obter, se deu essa exception de model not found, eu vou dar um return response JSON. E aqui dentro eu vou passar um array. Esse array é o que estou criando, a sintaxe que eu quero. Eu vou colocar um campo message. E esse message vai receber um valor com a mensagem de erro. Produto não encontrado, por exemplo. E o segundo parâmetro é o código. Como foi um erro que não encontrou aquele recurso, nós vamos retornar um 404. Ou seja, não existe aquele recurso no nosso banco. Então, com isso, nós criamos o nosso show, nosso método de obtenção. Feito isso, nós vamos partir para a criação do nosso create. No nosso create, nós vamos colocar
a injeção do nosso request, tal qual fazíamos lá no Laravel. E aqui dentro nós vamos fazer a programação desse cara. Então, o que nós fazíamos lá? Nós criávamos uma instância vazia, colocávamos os valores vindos da minha request e salvávamos este cara aqui. E depois retornávamos, obviamente. Então, vamos começar fazendo isso. Criar uma instância vazia de product. New product. Vamos passar os valores agora. Então, product name vai receber... Opa. Minha cifrão request, método input name. Bem exatamente igual ao que a gente trabalhava lá no Laravel. Ah, mas nós não vamos trabalhar com uma estrutura de API? Nós não vamos conseguir acessar isso aqui através de um formulário submetido? Nós vamos utilizar uma estrutura JSON que a gente vai passar no corpo da nossa request. Então, depois a gente vai utilizar uma ferramenta para isso. E dentro dessa ferramenta a gente vai ver como trabalha essa questão da passagem desses valores no corpo da minha requisição. Que é como o formulário, quando a gente submete, faz por debaixo dos panos. Aqui nós vamos ter que fazer explicitamente para trabalharmos na API. E depois, é claro, quando a gente integrar isso com um front-end, com uma estrutura de front-end, a gente vai submeter para essa rota e vai funcionar normalmente. Então, eu vou criar para o meu name, para o meu description, para o price e para o active. Feito isso, a gente dá o save, então product save, tal qual fazíamos no Laravel, e depois nos retorna. Normalmente nós redirecionávamos o nosso usuário de volta para a listagem. Nesse caso, vamos dar um return response JSON e nós vamos criar também um array com uma message, apenas para dar uma mensagem mais amigável para o usuário e dizer produto cadastrado com sucesso. E o status code desse cara a gente vai deixar um pouco mais específico, que é um 201. O 201 não é apenas um OK, é um criado, é um created. Essa seria a tradução livre desse cara. Então, basicamente, nós temos o nosso create pronto aqui. O que nós fazíamos além lá no Laravel que nós podemos fazer já aqui no nosso create? É a criação da nossa validação. Então, nós tínhamos toda uma estrutura de validação com as regras, as mensagens, e a gente utilizava de um validate, e se aquele validator falhava, a gente retornava uma mensagem de erro, senão a gente salvava. Como é que a gente faz aqui dentro? A primeira parte é exatamente igual, então vamos ter um array de regras, um array de mensagens, já vamos alimentar esse array, e depois, ao invés de fazermos toda aquela verificação de criar o validator, passar esse cara, se o validator falhar, a gente retorna o erro, senão a gente segue, a gente apenas chama o método de isValidate. Esse cara já está no controller por padrão no Lumen. E ele só recebe a request, as regras e as mensagens. O que esse cara faz? Se passou na validação, ele vai seguir o fluxo do código. Se não, ele próprio já vai se encarregar de retornar com um JSON de erro, um código 422, que é uma entidade não processável, seria essa a tradução free. Ele já vai retornar com o campo e o erro que deu naquele campo. É uma estrutura já padrão do Lumen. Feito isso, nós vamos colocar as regras e depois as mensagens. É isso apenas que a gente precisa fazer. Então, as regras vai ser o name. A regra do name vai ser apenas um required. Vou colocar as outras aqui. A da description também vai ser um required. A do price vai ser um required e também vai ser um numeric. Então o preço tem que ser numérico. Se eu passar um campo textual, vai ter que dar erro. E o active vai ser um required e vai ser um boolean. Opa. Ou seja, tem que ser um true ou false, não pode ser outra coisa. E as mensagens, então se eu copiar esse cara aqui,
para dentro das minhas mensagens. Então a primeira mensagem é o name.required, que vai ser o atributo name. Vou deixar bem explícito como name, porque a gente está trabalhando a nível de API. É obrigatório. O description.required também, o atributo description é obrigatório. Vou criar mais umas cópias aqui. O price required, o atributo price é obrigatório. E o active required é o atributo active, é obrigatório. Vou apagar aqui. Temos mais duas regras, a do price numeric e do active boolean. Então vamos começar pela do price numeric. O atributo price é numérico. Essa mensagem já está ok. O active boolean vai ser o atributo active, é booleano. Bem, só para a gente exibir qual que foi o erro que deu. Feito isso, nós criamos já temos pronto o nosso create, com toda a estrutura desde a validação até a hora de salvar no banco. Vamos fazer a mesma coisa para o nosso update. Então, eu vou até copiar todo esse trecho de código e vou colar aqui dentro do update. Vou injetar a nossa request aqui dentro. Cifrão request. E vou passar também injetar o ID que vem através da rota. As regras serão as mesmas. Vamos fazer a validação igual. O que muda é aqui embaixo. Lá no outro projeto nós fazíamos um find através do ID ao invés de apenas criar uma instância vazia. Aqui nós vamos aproveitar para fazer um find or fail. Que se o cara quiser editar um registro que não existe, já vai dar o erro. Então a gente coloca aqui as passagens de valores e dá o save. E depois retorna a mensagem aqui, um código 200, pode ser nesse caso, porque não é uma criação. Vou mandar apenas um OK, produto atualizado com sucesso. Todo esse bloco eu vou remover daqui e vou colocar dentro de um try. Pois, como a gente está trabalhando com find or fail, a gente vai ter que ter um catch para dar o erro caso o registro não exista. Vou até copiar o próprio catch lá do meu show e vou colar aqui embaixo. Então, se der o erro de modo not found exception, ele vai dar um 404 dizer que o produto não foi encontrado. Essa é a ideia. Agora vamos para o activate. O activate, ele vai receber o ID que vem da minha rota. Eu vou copiar esse trechinho final aqui do update, onde eu vou dar um find or fail. A única coisa é que, ao invés de pegar da request, eu vou apenas setar o active e vou setar explicitamente como true, porque é um método que vai marcar ele como ativo. Vou dar um save e vou retornar produto marcado como ativo. Se der o modo not found exception, ele vai dizer que o produto não foi encontrado. No inactivate, eu vou copiar aqui do activate a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é que o active vai ficar com false, porque aqui estou marcando como inativo. Por fim, temos o nosso destroy, que ele vai fazer a exclusão. Aqui no inactivate faltou colocar a injeção do ID. Já colocamos aqui também no destroy a injeção do ID. E também vou colar aquele trechinho lá do activate, porque basicamente é a mesma ideia. Vou dar um find or fail. E a única coisa que muda é que em vez de dar um save, eu vou dar apenas um delete. Ele vai excluir e vai dizer que o produto foi removido com sucesso. E também um status code de 200. Se não encontrar, ele vai dar o erro dizendo que o produto não foi encontrado. Então essa é a ideia. Com isso nós criamos todo o nosso controller. O que tem de particularidade do Lumen aqui dentro? Não trabalharmos mais com view e com redirect, sempre retornando um JSON. Já implementamos a estrutura do find or fail, para a gente não ter que fazer a validação manual. Ou seja, a gente coloca um bloco try catch, se deu tudo certo ele segue o fluxo, senão ele já vai lá dizer lá que o produto não foi encontrado. A validação ela muda um pouco a chamada, então ela já vai dar o erro aqui diretamente, já se encarrega manualmente, a gente não precisa verificar nada. Outra coisa que mudou também, basicamente, são os retornos, que daí vão ser retornos de mensagens ao invés de ser retornos de redirecionamento. E nós criamos dois métodos aqui utilizando o patch,
que a gente não recebe um corpo, mas a gente faz as alterações explícitas aqui dentro. Com isso, criamos o nosso primeiro controle. Agora nós vamos criar o controle do nosso Product Interest, ou seja, do interesse do produto. Eu vou criar uma cópia do meu Product Controller mesmo, que já está bem completo, e a gente só vai fazer as alterações necessárias. Começando pelo nome do arquivo, que vai ser Product Interest Controller. Vou trocar o nome aqui em cima. Aqui nos uses a gente vai manter o request, o modo not found, o product, e a gente só vai adicionar o do Product Interest. Nesse caso, a gente vai fazendo as injeções através daquilo que vem no nosso prefixo do grupo da rota. Ou seja, eu sempre vou receber um product underline ID aqui dentro, em todos os métodos. Vamos começar pelo index. A gente injeta essa variável. Aí a ideia é que a gente obtenha todos os interesses de um produto específico. Como é que a gente pode fazer isso? Então, uma das formas de fazermos isso é a gente ter uma variável interests e chamarmos o nosso product interest. Em vez do all, eu vou pegar um where product ID igual a cifrão product ID get e retornar esse cara aqui embaixo. Essa é uma das formas. Quais são os contras dela? Se o ID do produto for inválido, eu não vou ter um controle. Ele vai retornar uma array vazio, mas não vai dizer nada para o usuário dizendo que aquele produto não existe. Então eu teria que dar um erro nesse caso. Como é que eu consigo contornar isso? Através de um try catch. Então vou até copiar esse do show. Então no try a gente colocaria esse código aqui. E no catch do find or fail a gente colocaria também produto não encontrado. Porém a gente não está utilizando nenhum find or fail aqui. Como é que a gente consegue utilizar um find or fail nesse caso? A gente consegue... Vou remover essa linha aqui. A ideia seria criar uma instância no product. Esse cara assim, através de um find or fail, pois eu recebo o product ID aqui em cima. E depois disso eu consigo armazenar numa variável de interesses. Então, cifrão interests, cifrão product interest get. Como assim? Através desse método interesse, eu tenho acesso a todos os interesses já vinculados ao produto que eu tenho instanciado no meu objeto. E isso acaba facilitando, pois eu já fiz o find or fail aqui em cima, então já vai cair fora aqui se não encontrar o produto. Senão ele vai pegar todos os interesses desse produto, jogar numa variável e essa variável vai ser retornada. Isso acaba facilitando muito o processo. Então essa forma acaba sendo um pouco mais interessante que a aqui de cima. Daria certo aqui? Também daria, mas eu teria que fazer um find or fail dele, senão eu pegaria e criaria uma outra instância obtendo os registros. Seria só substituir isso aqui. Mas daí fica uma instância, eu acabo aproveitando a instância já do meu product para obter os interesses dele. Acaba ficando um pouco mais coerente com a estrutura do Eloquent. Feito isso, vamos para o show. Então só vou injetar aqui o product ID. Mas você vai utilizar o Product ID aqui dentro? Não vou. Mas eu tenho que injetar porque senão ele vai se perder na passagem, nos parâmetros. Então, se eu apenas deixar o ID, ele vai jogar no ID o valor do meu Product ID. Isso é um probleminha que o Lumen tem. E aí o ID do interesse, ele não vai ser passado, porque eu não injetei. Então, por isso que é interessante que eu injete os dois para evitar esse tipo de problema. Então, a gente vai ter um interest aqui embaixo, que vai ser meu Product Interest find or fail através do meu ID. Se deu tudo certo, ele retorna o interesse. Se não, ele diz que o interesse não foi encontrado. Basicamente, essa é a ideia. Lá no nosso create, vamos começar com as regras de validação. Então, a primeira regra vai ser do meu product underline ID.
Essa regra indica que ele tem que ser um required, ou seja, tem que ser passado um exists na tabela products no campo ID. Ou seja, tem que existir na tabela de produtos no campo ID esse valor que eu estou passando. E tem que ser passado também, porque não tem como ter um interesse de produto algum. O name como required, o e-mail como required, e vamos colocar também o message como required, apenas required. Então as mensagens de retorno vai ser que o campo name é obrigatório, o atributo e-mail é obrigatório, o atributo message é obrigatório, e vamos colocar aqui em cima os retornos do product ID. Então, o atributo product ID é obrigatório, e a do exists, o atributo product ID deve conter um ID de produto válido. Maravilha. Feito isso, eu dou validate, depois eu crio a instância do meu interest, vazia do meu product interest. Vou passar o product ID. Vou passar o name. Vou passar o e-mail. E vou passar o message. Feito isso, eu apenas dou um save. E retorno que o interesse foi cadastrado com sucesso e retorno com o status code de D201. Maravilha. Só faltou injetar aqui em cima no meu create o product ID. Estou utilizando esse product ID? Não. Mas é sempre interessante injetar para a gente ter acesso, eventualmente, se a gente precisa, já está pronto. No update, mesma coisa. Só vou copiar as regras e colar aqui embaixo para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Vou copiar essas atribuições e o save também. Vou jogar aqui embaixo, dentro do meu try. O que vai mudar é a instância do meu interest, que vai ser um find or fail do meu product interest. Então, se ele não encontrar o interesse, vai dar erro, se não, ele segue o fluxo e salva. Então, interesse atualizado com sucesso. Se caiu no catch é porque não encontrou interesse, então a gente dá um 404 dizendo que o interesse não foi encontrado. Esse é o fluxo. E o activate e inactivate não existem nesse caso, eu vou apagar fora. E o destroy, eu apenas vou trocar a variável para interest, a chamada de product para product interest, find or fail. E eu vou dizer que o produto foi, o interesse no caso, foi removido com sucesso. Senão, eu vou dizer que o interesse não foi encontrado. Com isso, meus controllers estão prontos. Tenho toda a estrutura dos controllers concluída. E basicamente nós temos o nosso projeto pronto. Vamos fazer uma última configuração aqui dentro do projeto. Vou fechar esse código. Vou abrir aqui o arquivo public index.php. Percebam que ele apenas dá o require do Bootstrap app não run. Aqui em cima mesmo, eu vou colocar 3 headers. Esses headers servem para a gente trabalhar com a estrutura de cores. A estrutura de cores é um bloqueio de segurança que é colocado na camada web para que, enfim, recursos de diferentes domínios não sejam acessados por padrão. Para tal, a gente vai habilitar o acesso de recursos de diferentes domínios, pois posteriormente, quando trabalharmos com o front-end, a gente já vai ter isso pronto. Então, eu vou colocar aqui um access, tracinho control, tracinho allow, tracinho origin, 2 pontos asterisco. Esse é o primeiro cabeçalho. Vou copiar esse cara 2 vezes. O headers, access control allow headers, mesma coisa, vai ser um asterisco. E access control allow methods. E eu vou colocar os métodos que eu quero liberar. Quais são? Get, post, put, patch, delete e options. Mas que método é esse options? É o próprio método que a validação do CORS executa para a gente verificar se pode executar essa ação no servidor ou não. Então, com esses 3 headers, a gente tem a habilitação do CORS para qualquer domínio.
para qualquer cabeçalho e para esses métodos listados aqui embaixo. Por que eu não coloquei um asterisco aqui? Porque é sempre interessante a gente deixar esses métodos explícitos. Fica mais interessante para a gente conseguir trabalhar. Com isso, concluímos a construção da nossa API. Agora a gente vai fazer o teste dela. Como é que a gente faz para testar essa API? Existem vários aplicativos que a gente consegue trabalhar. O Insomnia é um deles, é muito interessante, ele é open source. E aqui nos vídeos eu vou mostrar o Postman. O Postman ele começou como uma extensão do Chrome e depois se tornou um aplicativo desktop que tu instala enfim, na tua máquina. E aqui dentro a gente consegue criar execuções de rotas em APIs. Então eu já deixei pronto aqui uma pastinha produtos. Para criar essa pastinha eu vim aqui em New Collection, coloquei o nome. Aqui dentro eu consigo criar subpastas através do add folder. E dentro das pastas, ou aqui mesmo, eu consigo criar requests através do add request. Vou abrir, por exemplo, a de listar produtos. Eu basicamente configuro um método que eu quero executar. Coloco a URL. Aí eu consigo colocar parâmetros, aqueles query strings. Consigo colocar cabeçalhos aqui em headers. Consigo aqui em body colocar um corpo. No caso do get não tem, depois a gente vai ver um corpo. E para executar isso aqui, eu apenas dou um send. A rota ficou como http localhost /produtos /public /produtos de novo, que é no caso o endpoint da minha rota. Vou dar um send desse cara e ele retornou um array vazio. O que é esse array vazio? Eu não tenho nenhum registro inserido no meu banco de dados. Então vamos inserir um. Também deixei pronto aqui um post. Esse post também é uma ação aqui dentro do Postman, que já está com o post para a rota de produtos. Eu tenho tudo configurado aqui. E no body eu tenho um corpo. Para adicionar um corpo, basicamente eu veria, se eu vim aqui na do get para mostrar, eu colocaria aqui como raw, marcaria como raw e colocaria o tipo do corpo aqui como JSON. No caso aqui é um nó, só vou deixar como estava antes. Então aqui eu tenho um corpo numa estrutura JSON com um name, um description, um price e um active. Vou rodar esse cara aqui. E ele deu certo. Produto cadastrado com sucesso. Se eu voltar lá no meu listar produtos e eu listar esse cara, o produto que eu criei já está dentro do array dos produtos do banco. Se eu vier aqui em obter produto, que também é uma outra rota que eu deixei pronto com /1 e der um send, percebam que ele retornou aquele produto específico. Se eu vier aqui no put e alterar esse cara aqui, no caso eu estou alterando aqui para um outro nome, um outro preço, e dar um send, ele deu que o produto foi atualizado com sucesso. Se eu vier aqui no obter e atualizar esse cara, percebam que os dados foram alterados com a atualização que teve. Eu consigo ativar e inativar esse cara também. Vamos colocar aqui inativar. Tá pronto aqui o patch certinho. Enviei. E ele disse que o produto foi marcado como ativo. Se eu obter, ele vai estar como ativo. Já estava, na verdade. Vou inativar ele, dei um send, marcado como ativo. Na verdade, só faltou trocar a mensagem. Vou vir aqui rapidinho. Perdão. Marcado como inativo. Salvei. Deu send de novo. Produto marcado como inativo. Se eu obter ele de novo, percebam que ele está como active false. Se eu vier aqui ativar ele de novo, active true agora. E também eu consigo excluir. No caso eu vou inserir mais um aqui, exatamente como inseri lá no início. Cadastrou. Se eu listar vai ter os dois. E agora eu vou excluir esse último que eu criei, que aqui é a rota produtos /2. Deu send, produto removido com sucesso. Se eu vier listar ele aqui, ele foi removido com sucesso. Vamos mostrar, por exemplo, o erro do not found. Por exemplo, aqui no remover. Eu estou tentando remover o produto com o ID 2. Esse cara não existe mais. Então eu vou dar um send para remover ele. Mensagem produto não encontrado. Aqui no status code, que fica aqui nessa abinha aqui, percebam que é um 404, not found. Se eu listar aqui, continua apenas com o registro.
Vamos fazer um outro teste de validação agora. Vamos vir aqui no inserir produto. Eu vou remover o nome do produto, vou deixar ele sem nome. Dei um send. Perceba aqui a estrutura com o campo name e a mensagem dele. O atributo name é obrigatório. É isso que o Laravel faz por padrão para nós na validação. Vamos fazer um outro teste. Por exemplo, preço. Tirar aqui o preço e colocar aqui R$30 em formato de string. Coloquei, ele deu aqui que o price e o atributo price é numérico. Então ele segue com toda essa estrutura aqui para trabalhar. Vou fechar essas abinhas aqui dos testes que eu fiz no produto e vamos fazer os testes lá no interesse do produto. Vou listar os interesses do produto 1, percebo que não tem nenhum listado, porque eu não inseri nenhum até agora. Vamos dar um post aqui dos interesses do produto. Então eu dei um send, inseri um registro aqui com essa estrutura aqui, o ID do produto, nome, e-mail, mensagem, e disse que o interesse foi cadastrado com sucesso. Se eu vier aqui listar, percebam que ele listou aqui, ó, Product ID, Product Name, trouxe as informações do produto também. Então ele trouxe todas as informações desse cara aqui. Vamos inserir mais um aqui. Inserir um outro interesse. Na verdade ficou um interesse duplicado, mas tudo bem. Depois a gente já vai fazer a exclusão desse cara aqui. Vamos fazer um outro teste. Eu vou tirar o ID do produto. Vou colocar aqui e vou dar um send. Ó, atributo Product ID é obrigatório. Fazer mais um teste. Eu vou colocar aqui como o ID do produto como 1000, por exemplo. É um produto que não existe. Se eu der o send, ele vai dar o erro aqui. O atributo Product ID deve conter o ID do produto válido. Então, essa é a ideia. Vamos obter esse interesse, especificamente. Perceba aqui na rota. Então, eu tenho apenas aquele interesse obtido. Vamos alterar esse cara. Vamos trocar aqui o nome da pessoa, o e-mail e a mensagem. Trocamos. Ele atualizou o interesse. Se eu vier aqui atualizar, perceba que as informações foram trocadas. E nós podemos também remover esse cara. Então, vamos remover esse interesse 2, que seria o segundo. Seria esse que eu não alterei, no caso, né? Vou remover esse cara. Interesse removido com sucesso. Se eu vier aqui listar, tem apenas um interesse. Mais um teste aqui no interesse. Eu vou tentar remover o 2, que já não existe mais. Se eu submeter, ele vai dizer que o interesse não foi encontrado. Então perceba que a nossa API está funcionando perfeitamente. Essa estrutura a gente consegue trabalhar integrando depois com um outro back-end, ou com um framework front-end, ou com um HTML básico, utilizando JavaScript, jQuery até. Conseguimos utilizar essa API para uma programação do dispositivo mobile, enfim. Conseguimos fazer várias coisas com essa API construída utilizando o Lumen. Uma última coisa, só vou abrir aqui o meu navegador, acessar o Postman. O site para baixar esse postman.com, basicamente vocês vêm aqui, deem um download. Aqui em pricing, acho que tem as configurações. Deixa eu juntar aqui. Enfim, daí vocês conseguem fazer o download aqui nesse site do Get Postman. E ele é bem completinho também, vocês conseguem trabalhar. Basicamente a nossa API está construída, então por hoje era isso. E já temos uma boa ideia de trabalharmos com Lumen. Era isso então, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.